Por muitas vezes nós temos uma mania bem ruim de comparar-nos com outros. Por exemplo, às vezes vemos uma pessoa que é mais habilidosa do que nós na Libras e chegamos a babar por causa da sinalização dela, tão visual, tão bela, e ficamos pensando assim: eu nunca que vou chegar nesse nível. Ah, quer saber? Eu vou desistir de aprender Libras porque eu sei que eu nunca vou chegar nesse nível. Você não precisa e nem deve se comparar com outras pessoas. Você deve se comparar consigo mesmo ou consiga mesma, antes e depois. Ou seja, quando você começou a estudar Libras, por exemplo, qual era o seu nível? No que você aprimorou? Quanto ao nível de outras pessoas, ao nível linguístico delas, isso só pertence a elas. Você não deve se comparar, isso não faz nenhum sentido. Você é uma pessoa diferente dela. Às vezes você fica pensando: eu sou burro, eu não consigo aprender Libras. Eu isso, eu aquilo, eu uso português sinalizado, eu uso bimodalismo, que eu não consigo parar de fazer isso. Não dá certo aprender Libras para mim. Eu não consigo de jeito nenhum. Você precisa parar com esse pensamento negativo, entender que precisa estudar todos os dias, se aprofundar na Libras, usar a escrita de sinais Sidewiring, perceber os detalhes da Libras, como configuração de mão, orientação da palma, e entender que ninguém sabe tudo da Libras, e parar de se comparar com as pessoas. Às vezes até mesmo isso nos percorre durante a vida, na escola. Ficamos nos comparando com outros alunos e nos achando inferiores. Ou nos comparamos, por exemplo, em um ambiente em que as pessoas estão fazendo exercício físico, numa academia. E ficamos nos comparando: ele pega mais peso do que eu não consigo tanto. A única coisa que você deve absorver das pessoas é o exemplo delas, o esforço que elas colocam naquela tarefa, naquela atividade. Você não deve ficar refletindo sobre o resultado simplesmente, mas sim o que leva elas a ter aquele resultado. E tente espelhar isso. Não permita que o resultado das outras pessoas te deixe triste, te deixe estafado. Não. Você deve continuar a perseverar, seja no que for que você quer alcançar, principalmente na Libras. Você deve perseverar e trabalhar bastante para conseguir os seus objetivos e para conseguir vencer as suas próprias dificuldades. Cada um tem suas próprias dificuldades e você deve se concentrar nas suas. Você deve pensar: como eu posso melhorar? Como eu posso vencer as minhas dificuldades? Como eu posso ser melhor do que ontem? Troque esse pensamento com o pensamento de ficar dizendo que é burro, ficar dizendo que não consegue o objetivo, que não serve para estudar e essas coisas que não fazem com que a sua mente seja a sua aliada, ele ajude a conseguir os seus objetivos, a conseguir alcançar o sucesso no que você deseja. Combine consigo mesmo que vai estudar a Libras, que vai alcançar seus objetivos, e pare de ficar deixando-se levar pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas fazem, se elas desprezam seus objetivos, por exemplo, e se aprofunde na Libras. Use o seu tempo para isso todos os dias.